A paz do Senhor, para quem está a ver este vídeo, hoje estamos a dar continuidade ao estudo bíblico e na última semana ficamos no Evangelho segundo João, capítulo 10, e concluímos até o versículo 21. Para quem não esteve na sessão passada ou não viu, este capítulo começa com a parábola do, do bom pastor, né? E trata coisas assim interesantes de como é que nós, como crentes, deveríamos de ser, ¿no? Esa parte importante de reconhecer a voz de Deus, do pastor, do Senhor Jesus, só ouvir a voz dele e quando seja a voz do estranho, sejamos nós próprios, os vizinhos, alguma pessoa ou o inimigo diretamente, fugir dessa voz, né? Depois, ah, começa a falar sobre os ladrões e os salteadores. Depois, começa a falar do cuidado que tem o bom pastor das ovelhas. Também fala de uma parte muito dura que diz que aqueles que se fazem passar por pastores, mas na verdade são mercenários, e esclarece por quê. Porque quando aparece o lobo ou o perigo, eles fogem e deixam as ovelhas, e o lobo mata e dispersa as ovelhas como quiser, não é? E já depois esclareci, o bom pastor conhece as próprias ovelhas e as ovelhas conhecem ele. Depois que o bom pastor, este versículo é muito, muito forte, não é? Que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não é? E finalmente comenta sobre aquelas ovelhas que já são dele, só que não estão ainda reunidas, que o Senhor Jesus diz que precisa ir buscar estas ovelhas, não é? Y cuando todas estén reunidas, va a tener un solo rebaño y un solo pastor. Y pronto, ya no estudo bíblico, aprofundamos sobre eso. Este era só un resumen. Ahora vamos a comenzar como a segunda parte de este capítulo y comenzamos no versículo 22. Ya sabemos la dinámica, vamos a leer una vez cada, ¿no? Y en la segunda vuelta, las preguntas y los comentarios. No versículo 22 va a ser a, a Irma Rebeca, o 23 a Irma Paula, 24 o Lucas y o 25 eu. Y cuando acabamos, nos distribuimos otro grupo de 5 versículos. Muito bem, podemos comenzar. 22. 22. Ahí está. Un poquito más grande la letra, hijo, por favor. Eso. Está mejor, mejor. En Jerusalén había festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Odiaram-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Ah, 25. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Perguntas e comentários. 22. 22. En Jerusalén había festa de dedicação e era inverno. Ok, pues ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, estaba predicando, estaba enseñando su doctrina, estaba haciendo milagros, prodigios, maravillas, estaba dejando enseñanzas y diario dice la palabra de Dios que cada día enseñaba en el templo
y después se iba al monte a orar, a estar en comunión con el Padre Celestial, con su Padre, y dice que por la mañana regresaba al templo. Y había mucha gente en Jerusalén, mucha gente. Había 7 fiestas principales en el pueblo de Israel. La primera era la Pascua, cuando celebran, Dios los liberta de 430 años de esclavitud en Egipto. La segunda era los 7 días de panes sin levadura, que empezaba en la Pascua y eran 7 días más. Tomaban panes sin levadura, sin nada leudado, ni contaminación, ni vino, nada, era simple, de masa remecida. Y la tercera fiesta principal era la fiesta de las primicias o de las cosechas, que después se le llamó el Pentecostés, que fueron 7 semanas y presentaban el grano nuevo, lo mejor de sus ofrendas, no se presentaban con las manos vacías y le daban lo mejor de sus frutos a Dios. Eso era la ley, la Torah, la ley de Dios y que le dio a su pueblo Israel. Pero aquí dice que era la fiesta de la dedicación y que era invierno. Bonito dato, ¿verdad? Seguramente hacía frío. Dicen que hay partes en Jerusalén, en Israel, que toda esa parte de Asia y de África hay desierto, tremendo, tremendo. Chacales y fieras y espinas y lacranes y víboras, pero dice aquí que era invierno. Y me han platicado hermanos, a ti no te tocó, Iván, porque tú fuiste a Jerusalén en julio, pero me han platicado hermanos cristianos evangélicos mexicanos que han ido a Israel en invierno, en paquetes especiales, porque sí es muy caro ir allá. Y dice que sí, hay partes en Jerusalén que neva, y sobre todo en las partes donde hay montañas. Bueno, hasta ahí. Ya. A festa da dedicação, eu não compreendi muito bem o que a irmã Rebeca estava a dizer. O que é a festa da dedicação? Ah, La fiesta de la dedicación. Tú, Iván. no, comenta. Y más Rebeca ya tenía dicho. Puedes repetir. Y ya completamos. Ujú. Sí. El pueblo de Israel, según la Torá, la ley de Dios, Pentateuco, tenía 7 fiestas principales. Uhum. Mencioné la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. La fiesta de la dedicación era otra, que era cuando ellos celebraban, cuando dedicaron el tabernáculo y el templo santo de Dios para adorar a Dios, pero a Dios dedicaban a él lo mejor de sus cosechas, iban al templo, al tabernáculo y según las tribus en un orden y daban a Dios, dice, lo mejor de sus frutos, lo mejor de sus cosas. Nadie se presentaba con las manos vacías, pero también la dedicación del tabernáculo y la dedicación del templo. Y eso es un símbolo de que nosotros también debemos de consagrarnos y dedicarle a Dios nuestra alma, mente, corazón, cuerpo, nuestra casa, nuestros estudios, nuestro trabajo, y como dicen Proverbios y en Pentateuco, honra a Jehová las primicias de tus ofrendas, dedícaselo. Dice, y bienaventurado cuando comieres del trabajo de tus manos. Pero también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces hay que dedicarlo a Dios. Era el día de dedicación. El Israel se presentaba con ofrendas, lo mejor le presentaba a Dios, y de sus ganados o de sus frutos, cebada, trigo, centeno, le dedicaba a Dios, pero ellos recordaban cuando dedicaron el tabernáculo de testimonio, de reunión, y cuando dedicaron el templo a Dios, el que le mandó a Salomón construir. Es un símbolo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, también hay que dedicarlo a Dios. Es la casa de Dios y también nuestra morada, donde nosotros vivimos. Uhum. Tú, Iván, ¿qué más agregas? Esta festa ainda existe em Israel? Sí. Sí, Vou, ellos son vou todas, complementar. todas. Ok. Ujú.
A festa da dedicação é melhor conhecida como Hanukkah, que Ujú. às vezes cai, como o calendário dos judeus seguia pela lua e não pelo sol. Às vezes Uhum. cai em novembro, às vezes cai em dezembro, mas quando cai em dezembro é muito próximo do Natal, mas não tem a ver com o Natal. Agora, por que surgiu esta festa do Hanukkah? O resumo é que depois do Alexandre o Grande, o Magno, morrer, o império dele se dividiu em quatro, e um deles foi Antíoco, que era na região da Síria, incluía Jerusalém, Israel. Y, y Antíoco y los sucesores de él tentaron hacer toda la región en grega, llama-se helenizar, y más o menos no século 2 antes de Cristo, Antíoco, o Antíoco de época, porque todos los de esa dinastía llamaban-se Antíocos por causa do primeiro. Bom, ele proibiu o judaísmo y de facto transformó el templo de Jerusalén en un templo para Zeus, o Dios griego. Y cuando él transformó el templo para Zeus, él sacrificó no altar de Zeus un porco, donde estaba el lugar santísimo. Y claro, para los judeos eso fue a transgresión mayor de todas, ¿no? Sacrificar un animal inmundo no santo dos santos, para eles foi brutal. Y una familia que después fue llamada de Macabeos, como no soportó esa blasfemia, ¿no? Esa ignominia tan grande, comenzó una revolución para se libertar de este rey que gobernaba toda esta cuarta parte, lo que fue o imperio de Alexandre el Grande, ¿no? Y consiguieron se libertar, realmente. Ya después llegaron los romanos, mas esa es otra historia. Consiguieron se libertar y purificaron el templo, ya no era de Zeus, nuevamente todo era de Israel y nuevamente era dedicado al Dios Altísimo, ¿no? Y o día que se purificaron y voltaron a sacrificar para Dios, llamaron Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. Esa historia resumida. Nós não temos esse registro, mas nos livros apócrifos fala um bocado sobre isso, que Macabeus, que, salvo erro, são dois livros apócrifos, Macabeus 1 e 2. Primeiro que é? Primeiro é Macabeus, capítulo 4. Lá está. É descrito. Primera de Macabeus, capítulo 4. Uhum. São livros apócrifos. ¿Por qué son Ujú. libros apócrifos? Porque, segundo os requisitos para entrar dentro do canon que nós utilizamos, os livros de Macabeus não cumprem com isso. Porque, de facto, nos livros de Macabeus, tem umas partes que se contradiz a si próprio o livro, os livros. E, Uhum. e até alguns arqueólogos comentam que talvez não foi nem Macabeus que escreveu e não fica muito esclarecido várias coisas. Então, pode ser tomado como um livro histórico, sim, mas não faz parte do cânon. Na Igreja Católica, sim, sim está dentro do cânon bíblico. Muito bem. Esse é o resumo. Ok. E a irmã Rebeca Sí. comentou outra coisa importante. Este é dos poucos versículos na Bíblia onde menciona que estação do ano era. E aqui diz, e era inverno. E a irmã Rebeca comentou, exato. Poucas vezes nós vemos que diga, e era inverno. Ou seja, normalmente na Bíblia se diz, no mês de Abib, no mês de Nisan, no mês tal, não é? Ou no ano tal do rei tal, não é? Só que neste, a diferença dos outros, aqui diz, e era inverno. Eu gostei também desse detalhe interessante. Muito bem, é Bueno, isso. también otro detalle, otro detalle. La porca dice que fue 2 séculos antes en Antíoco, ¿verdad? Antes de nuestro Señor Jesucristo. 2 séculos antes
de nuestro Ujú, Señor Jesucristo más o Antíoco. menos. Ujú. Ah, sí, o sea, era una blasfemia y profana el templo santo de Dios. Y no nada más un porco, sino era una porco hembra. Ah, Y, femia, y ¿cuáles la, más ajá, detalles? sí, blasfemia era porco y hembra. Hembra, y la ley de Dios, la Torá, decía que era macho cabrío, ovelias, animales limpos, pero todavía que fue un porco y dioses ajenos, ídolos, idolatría, mitología, y todavía una puerca y hembra. Ah, otro detalle, nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas mencionó también, aparte de este invierno, mencionó, dice, cuando veis que la higuera va a florecer y que vienen nubes y que van a dar frutos, dice, es que el verano ya está cerca. Fue otro detalle que nuestro Señor Jesucristo dice, cuando veáis, o sea, las señales de los cielos, que ya viene su venida, dice, cuando veáis, dice que ya la higuera va a dar su fruto, dice, es que el verano ya está cerca. O sea, ya va a llover. Eso simbolizaba la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay muchas señales en los cielos. Él lo mencionó, el verano está cerca, nada más. Muy bien. Amém. Eh, bom, próximo, 23. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Aqui nesta festa, né, Jesus também estava lá como a passear. Claro que ele estava a observar todas as coisas, não é? E quando nós estamos a ler, é interessante porque Deus passeava, não é, com Adão e Eva no fim da tarde no paraíso. E aqui, quando eu estava a ler, né, que ele estava a passear no templo, também me lembrei dessa parte, quando ele passeava, parece estar aqui a fazer um repouso, não é? E Jesus, nós sabemos que ele nunca repousou durante todo o seu ministério dos 3 anos que ele, que ele fez o seu ministério, não é? E aqui é interessante, parece que ele está a repousar-se, porque aqui a palavra que estão a usar é passeava no templo, no alpendre de Salomão. E, e é isso que eu quero dizer, não sei mais como é que daqui da frase, Pois, aquilo que eu entendo, ele estava, parece estar no seu descanso, não é? Quem passeia, a gente tenta se livrar dos problemas, das aflições, estou a passear, mas claro que Jesus estava ali com uma missão em todo lugar que ele foi, tudo aquilo que ele disse teve sempre uma missão, não é? De nos ensinar, de nos corrigir. E já é sobre este versículo 23. muito bem. Boa observação. Eu não tinha lembrado disso, sim, que Deus se passeava no, Afinal, Sí, sim, sí. exatamente. E Amén. também é interessante porque normalmente, e sempre que diz, eu sempre menciono porque eu gosto demais, sempre que diz. E Jesus ensinava no templo. E sempre eu faço ênfase, sempre que vejo um versículo que diz, "E Jesus ensinava." Mas aqui a diferença é que ele não estava a ensinar, sino porque se estivesse a ensinar, diria como nós outros, sempre diz, e Jesus ensinava. Aqui não, a irmã tem razão. Ele estava pronto, sim, exatamente a observar, não é? A andar pelo templo. Boa observação. né? É, Eu 24. fico mesmo saber o que é esse alpendre de Salomão. Boa pergunta. Também fico curioso. O que era o alpendre de Salomão? Deixa eu ver se eu... Eu tentei até pesquisar o que é um alpendre. O alpendre em Que aparece Portugal uma é imagem, mas não aparece. Sim, diga, em Paula. Portugal, em Portugal a gente alpendre é, por exemplo, é a casa, não é? E há uma parte tipo uma varanda, mas não é uma varanda. É maior,
Pronto, imaginamos que é uma varanda, mas é uma varanda muito maior. É tipo uma peça de uma casa, um alpendre. Geralmente a gente, pronto, é tipo onde a gente mete a lenha e assim, uma coisa que fica fora da casa, mas está agarrada à casa. E é tipo uma varanda, mas não, aqui alpendre, eu não sei. Eu tinha a ideia que ele estaria tipo naqueles arcos, não é? Naquelas varandas. Não? Boa observação, ou seja, isso demonstra mais o que comentava a irmã Paula, ou Porque seja, o templo na época era o mesmo tempo de Salomão, não é isso? este já era o segundo, acho. Aham. Que era de Salomão. Ah, não, já era o terceiro, porque Não os tem terceiro. romanos. Bom, foi as melhorias que fizeram os romanos, aham, do segundo, que ampliaram o templo. Sim, mas não, mas continuava sendo o mesmo tempo, né? Sim, sim, só ampliaram, fizeram mais obras os romanos. Hum. Uhum. Então, por que chamava de alpendre? Eu acho que talvez o alpendre que ela esteja falando nessa imagem, talvez seja essa partezinha aqui. Sim, sim, aliás, vou mostrar essa imagem e eu queria comentar, e isso reafirma o que comentava a irmã Paula. Será que eu consigo pegar essa imagem e colocar no... para eles verem? Hum, já estou aqui a procurar Eu queria tentar colocar... imagens, aqui está, Alpendre de Salomão. Essa imagem que eu peguei. Essa aí mesmo. Uhum. Talvez seja essa parte com muitos pilares. Sim, talvez o pátio, um destes, não é? Não, porque Ah, por definição o alpendre tem que ser coberto. olha, talvez perto do. Tá vendo essa parte que tem muitos pilares? Sim, 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 tipo aqui embaixo da muralha, não é? Exato, exato. Que poderia ser perto do Ay, pórtico de Salomão e dentro da muralha eh, talvez era o alpendre. Bem, ajá, perto da Porta Formosa. Faz muito sentido, de fato. Ajá, pináculo do templo. Ah, olha que curioso, quando diz que o Senhor Jesus foi tentado, diz que era no pináculo do templo. Ah, Olha, este tipo de imagem nos ajuda a visualizar melhor como é que foi. olha, interessante. Salas do templo, Assembleia do Sinédrio, Escola Rabínica. Olha, a Escola Rabínica. Vários dos discípulos do Senhor Jesus estiveram na Escola Rabínica, de fato, ou estavam, né? Por- Engraçado ver você falando sobre isso, mas o ponto mais alto do templo era nessa parte que ficava no centro, o Santo dos Santos ali. Sim, aqui. Mas o diabo não pôde levar Jesus até o Santo dos Não, Santos. não, ele Teve que levou. levar o pináculo, que era o ponto mais alto, sem contar com o Santo dos Santos. Sim, aqui. Que era alto também, só que não era o Santo dos Santos, né? Porque provavelmente ele não tinha autoridade para entrar lá. Poxa. É interessante isso aí, nunca tinha Olha, e visto Forte sobre isso. Antônia, que aqui foi, nós vamos ver mais à frente quando fale deste Forte Antônia. Mas sim, provavelmente o alpendre de Salomão era bem aqui dentro da muralha e se entrava pelo pórtico de Salomão. Faz sentido. Pórtico e alpendre. Exato. O Senhor Jesus não estava a não diz que esteja a ensinar, senão talvez ele andava aqui Provavelmente no meio assim. devia ter muita gente no templo nessa época do ano, Sim, porque é. pelo que eu li lá em Macabeus, o parte do ritual da festa era acender luzes no templo. Sim, sim. Então, Devia ter aqui aí um monte de pessoas com luz. Bom, não sabemos que momento do dia era, mas se fosse noite, teria aqui pessoas acendendo várias luzes, né? com luzes. Muito bem, boa reflexão. Isso nos ilustra um Então, onde bocadinho. é que foi buscar essa imagem Hum? do templo? Onde é que procurou essa imagem do templo? Ah, ujú, ok. Ah, Aqui eu coloquei alpendre de Salomão e ok, vi a imagem que. Ah, clica na aba de imagens ali do Google. Ah, sim. O normal é aparecer aqui. E depois tu vais para imagens. ok. ujú. E esta imagem foi a que mais gostamos, porque podia ter sido, Ok. por exemplo, esta. Mas esta não parece ser o É muito templo da interessante. época. Este parece ser o templo anterior ou antes das reformas. Ajá. Parece mais quando era em tendas. Sim. Ele tinha essa coisa do Ah, olha, edifício, aqui diz mesmo, Templo de Salomão. Este era o tipo o o primeiro, primeiro. mas aqui já era o segundo e com as reformas que os romanos fizeram, porque os romanos fizeram reformas para tentar
ganhar a amizade dos judeus. Nesse livro do Macabeus, eles também dizem que, acho que foi uns 200 anos antes de Cristo, porque profanaram, como a irmã Uhum. Rebeca? Rebeca falou, como eles profanaram o Santo dos Santos, eles mandaram, perguntaram aos mestres da lei, quem tinha sobre o que sabia da lei, o que deveria fazer, e eles mandaram destruir e reconstruir de novo, assim como ordena a lei. Ah, ¿consiguieron oír o comentario de Lucas? ¿O falo un No, bocadinho? es que, Mira alguma coisa, mas não dile, consigo ouvir sí, tudo. es que como está hablando lejos, que hable en su propio micrófono, porque oímos eco, mucho eco, y no se entiende, se tuerce, no sé Eu qué liguei aqui agora esto. meu microfone. Eso, está mejor, Tira o seu está som mejor, também. mejor. Sí, Pronto. sí, ya. Eu vou ligar agora o meu. Aqui. Pronto. Eu tava falando aqui que eu tava lendo o texto de Macabeus. Pronto, é o texto católico, mas ele é histórico e revela também algumas coisas históricas a respeito. Talvez espiritualmente não seja bom para seguir, mas historicamente ele é relativamente confiável. E essa história de como começou o evento que Jesus estava ali presenciando nesse momento foi mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E nessa época, como a irmã Rebeca falou, eles profanaram o templo, profanaram o Santo dos Santos, fizeram sacrifícios lá impuros. E por causa disso, o Macabeus lá, o homem que liderava ali, e os irmãos dele, é, convocaram certos homens que eram homens da lei, ó, que o máximo instrução da lei que tinha na época, e perguntaram a eles o que eles deveriam fazer. E eles tiveram a ideia de destruir o Santos dos Santos e reconstruir ele do zero. E daí eles reconstruíram conforme a lei mandava, porque tinha que ser pedras que não podiam ser lavradas e coisas assim, ou seja, tinha todo um ritual. E eles refizeram o Santos ali uns 500 anos antes de Cristo. Ou seja, além dessa reconstrução que os romanos fizeram, também houve outras destruições e reconstruções do templo ao longo dos anos aí. Sí, É sí. isso. Vou desligar o meu microfone agora. Muy, muito bem. Agora vamos avançar mais um versículo Cadê o meu? e vamos depois ao pequeno intervalo, porque sabemos que a sessão é de 40 minutos. Então, 24. Vou ligar aqui. Olha, esse versículo é um versículo muito interessante porque eu durante a minha vida, eu me perguntei muito a respeito disso. Essa mesma dúvida que eles estavam tendo aqui, eu já tive muita não a respeito se Jesus era o Cristo, mas se Jesus era realmente Deus. E de certa forma eles também questionaram logo isso, logo adiante, né? Eles questionam se Jesus era. Ou seja, fala abertamente, você realmente é Deus? Porque Jesus era muito enigmático, ao ponto de que dificilmente você vê, mesmo no Novo Testamento todo, você pode ler ele todo, e é difícil você achar algum versículo que fale abertamente, ou seja, com todas as palavras, de que Jesus é Deus, é o próprio Deus. Apesar de algumas vezes ele ter dito, por exemplo, eu e o Pai somos um, ou eu sou o Filho de Deus, é, ou eu sou, ou como ele fala também que ele já existia antes de Abraão, ou seja, ele fala algumas informações que nos fazem acreditar, por exemplo, na onipresença de Deus, que ele não foi criado, ele sempre existiu, e que ele está unido ao Pai, e que ele é filho de Deus, o filho unigênito de Deus, ou como o João também fala que ele era o verbo, ele estava na criação, ou Paulo fala que tudo se fez por ele e para ele são todos. Ou seja, tem todas essas informações a respeito de Jesus, mas nenhuma diz exatamente com todas as palavras Jesus é Deus. O máximo que temos próximo disso é João falando e tendo forma de Deus, ou seja, ele diz que ele tinha a forma de Deus, mas não diz com todas as palavras Jesus é Deus. Então,
o fato de Jesus sempre ser um pouco misterioso na natureza, ao falar da própria natureza dele, ao falar dele mesmo, ele sempre foi muito enigmático. Acredito que isso provocava nas pessoas ali ao redor um certo questionamento, tipo, quando é que você vai ser claro com todos nós? Quando é que você vai revelar aquilo que você realmente é? E eu mesmo depois de convertido, eu ainda tinha certas dúvidas a esse respeito, justamente pelo fato de, às vezes, Jesus não ser direto ali a respeito de quem ele era, ou de quem ele é, na verdade. Sí. Un único comentario, ya. O único comentario que posso adicionar a isso é que estava a ver no grego como é que eu gostei mais, não é? Como diz, até quando terás a nossa alma suspensa, não é? É uma expressão muito, bem intensa essa, nossa alma suspensa. Eles não falaram, até quando guardas o mistério, que é mais tranquilo, não? A alma está suspensa, não é? Algo, até penso dramático, não é? Mas a expressão, Diferente, até quando deixarás a mente em suspenso. pois. Mas no grego realmente fala de psique, que é alma. Bom, na aula passada retomamos o tema de pneuma y psique, que es bien complejo, ¿no? Más pronto, aquí utiliza otra vez la palabra psique. Y Essa esquerda não está diretamente ligada à mente ou não? Porque, pues, pelo menos nos termos modernos, eu ouço muito nessa. pues, ah, son 2 minutos, pronto. Aquí, cuando dice alma suspensa, puede decir alma turbada o, ajá, alma turbada, más o menos. Y psique, o resume que ya teníamos dicho que en la gramática grega é a parte do ser humano que permanece quando o ser humano morre. É a parte que permanece. Isso é o psique. E o espírito, na gramática grega novamente, é a, a parte que Deus colocou na criação que tem vida. Por exemplo, animais, homens, seres vivos. Essa é a parte pneu. E sim, já falamos, as duas estão muito ligadas. Pneuma pode ser traduzido como ar, não é? Como vida, como espírito. E psique pode ser como vida, como hálito, sopro. Bom, isso também pneuma. Ou alma. Conclusão, psique é a parte que permanece quando o corpo morre, no caso do humano. E pneuma é a parte que Deus colocou nos seres vivos. Muito bem, vamos para o intervalo. Nos vemos daqui a 10 minutos. Já voltamos do intervalo e do versículo 24 resta dizer que aqui o Lucas comentou, não é? Ele disse que o Senhor Jesus falava às vezes de forma misteriosa ou não esclarecia algumas coisas e, e por isso aqui as pessoas do templo, não é? Falaram para ele, se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente, né? E no grego, se tu és o Cristo, esclarece, aclara isso, não é? Esclarece, expressa-te com liberdade, de fato. Expressa-te com liberdade, deixa de dar as voltas, não é? Ser sincero, não é? E também eles, para quê? Por que falaram isso para o Senhor Jesus? E já sabiam que o Senhor Jesus tem uma palavra muito, pode ser tremenda demais, não é? E lá está, eles falaram isso para o Senhor Jesus e vamos ver o que o Senhor Jesus respondeu. Respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. E é verdade, o Senhor Jesus já vimos nos outros capítulos que de maneiras muito diretas e de maneiras indiretas também, já
disse muitas vezes, e não é a primeira vez que o povo exigia que o Senhor Jesus esclarecesse isso. E sempre o resultado foi igual, vamos ver. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Atenção, aqui está a dizer que ele é o Filho de Deus, que o Pai dele é Deus. Depois vamos ver os outros versículos. Eu acho que não está se referindo só a isso, não, João. Acho que está se referindo também que há várias profecias no Antigo Testamento. Espera, vou abrir teu microfone. Ah, pronto. Eu acho que também Jesus estava ali se referindo também às profecias que tem no Antigo Testamento a respeito do Cristo. O Cristo faria várias, diversas coisas, e eu acho que a resposta de Jesus aqui ele tem obras que já foram profetizadas a respeito do Cristo, ou seja, o Cristo seria assim, 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 faria tais, tais coisas, e Jesus já estava fazendo essas coisas, que já havia sido profetizado, e essas são as testificações a respeito do Cristo. Ou seja, se a palavra de Deus já dizia como que o Cristo deveria de ser, e como ele deveria de agir, o que ele deveria fazer, e Jesus já estava fazendo todas essas coisas, se as pessoas não acreditavam na própria palavra de Deus, que eles diziam ser mestres da lei, pronto, nunca uma palavra que o próprio Jesus diria fariam eles acreditarem. Se a própria que eles diziam os mestres da lei, eles não conseguiam acreditar, porque eles estavam vendo todas as obras, mas não acreditavam que ele era o Cristo. Se Jesus dissesse abertamente, eu sou o Cristo, eles também não creriam. Ok. E de facto, é verdade o que diz aqui o Lucas, mas conforme os outros capítulos deste evangelho, sim, o Senhor Jesus, através da palavra direta dele no momento, e também aplicando e referenciando o Antigo Testamento, sim, de muitas, muitas, muitas maneiras diferentes, e até aqui fala das obras. Ele já tinha demonstrado, dito, e respondido e reafirmado que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que o Pai e ele são um, que ele tem toda a autoridade. Já temos visto isso muito. E mesmo assim, como disse Lucas também, eles não. Bom, o Senhor Jesus já mesmo ele já disse que eles estavam cegos por causa do inimigo. Cegos, né? E, e esta é a evidência, né? Aqui Aqui fala, não é? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Hum, E vamos ver que mais menciona o Senhor Jesus. Ah, eu estava a ver no pergaminho se encontrava alguma coisa interessante. Eh, Esse testificar que ele está dizendo no grego é realmente no sentido de provar quem ele é? sim, e utiliza a palavra, bom, está conjugada, mas vem de martyrium, que é dar testemunho, né? Até podemos ver a etimologia para repassar isso. Vamos ver a etimologia rápido, também para não parar muito neste versículo, porque os próximos versículos vão ser mais intensos. Um testemunho, aqui está conjugado martírio, martireu, ou martírio também, e é testemunho, testificar, dar testemunho, dar protesta, servir de testigo ou de testemunha. Deixa eu ver se tem aqui mais etimologia. Hum, hum, Dar evidência, por exemplo, aqui, não é? Ah, oui. Ah. Falar honestidade e pronto, ou seja, assim são factos, são evidências sólidas, não é? E também já temos falado desse verbo martireu ou martírio, que referenciava, não é? Que os que falavam
do Senhor Jesus e se mantinham firmes na fé, ou seja, davam testemunho, morriam por causa do Senhor Jesus, e foi tão tremendo, não é, que a palavra martírio, que quer dizer testemunha, evoluiu até nosso tempo e nós conhecemos como mártires, não é? Porque, exato, os testemunhos do Senhor Jesus eram os que morriam desse jeito e foram identificados como mártires. E lembremos isso, porque quando falamos que temos que dar testemunho do Senhor Jesus, até que ponto os primeiros cristãos, e ainda hoje os que são perseguidos, vão até o extremo de perder a vida e ser torturados, e lá está, mártir quer dizer testemunha. Muito bem. 26. É outro bloco. Desta vez, a primeira pessoa em comentar vai ser a irmã Elda, que chegou. A 27, a irmã Paula. 28, Lucas. 29, eu. 30, a irmã Rebeca. Vamos ver se temos tempo de chegar ao 30, se não, depois continuaremos na próxima semana. 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Amém. Amém. Dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E não sei se vamos chegar, mas já começava a ficar mais intenso isto, mas vamos ver. 26, perguntas e comentários. Aqui o Senhor Jesus está a falar assim mais forte, né? Se vocês não têm fé, não acreditam, é porque não são das minhas ovelhas. Ou seja, ele já mostrou milagres, já falou do Pai, já tentou dizer uma, outra vez, nas parábolas, nos outros versículos, nos milagres que fazia, como ele falava, e mesmo assim muitos não acreditavam. Então ele disse, porque não são de Deus, não acreditam no que eu faço, não são do meu, não são ovelhas, não sou o seu pastor, não vão me seguir, não vão fazer o que Deus quer que façam, então, que forte. Pois é, lembremos que o início deste capítulo é a parábola do bom pastor e as ovelhas, e aqui já aplica ele próprio a Bom, parábola está mal dito, não está bem dito. Falamos que o que está escrito no grego não é a palavra parábola neste caso. Sempre que vejamos essa palavra, vamos confirmar. Aqui era um tipo de provérbio, ou seja, não uma verdade com um, com um ensino, não é? Uma parte de sabedoria prática. E aqui o Senhor Jesus já aplica. Aqui já está se posicionar como um bom pastor, já tinha feito nos outros versículos, e já está a dizer: as ovelhas minhas são os que acreditam em mim. Vocês são ovelhas, mas não são deste aprisco, não são minhas. Muito bem. Continuamos, 27. 27. Aqui Jesus está a dizer que as ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, porque Jesus vê o coração, não é? Sabe verdadeiramente quem acredita nele e quem não acredita. E assim, as ovelhas, porque é que ele compara, né, nós com as ovelhas? Porque a ovelha facilmente se perde, né? Ela não tem senso de direção. E uma ovelha, e ela conhece, ela tem um escutar muito bom, não é? O ouvido, e ela segue, a ovelha segue a voz do pastor, conhece a voz do
porque se assim não for, ela vai morrer, não é? Porque uma ovelha sozinha, ela é indefesa. E aqui Jesus é isso que ele está a dizer, não é? Porque verdadeiramente quem é de Deus ouve a voz de Deus, não é? Através do Espírito Santo, ele. Porque o Espírito Santo há para todos, não é? Mas nem todos ouvem a voz do Espírito Santo porque tem que haver intimidade e comunhão. E só aí é que nós podemos realmente seguir, não é? Escutar. E Deus sabe quem escuta e quem não escuta, e quem é dele e quem não é, isso que ele está aqui a dizer. Que se aplica também naquela altura e aplica-se em todos os tempos. Muito bem. Agora o 28. Eu acho esse versículo aqui muito mais impactante do que se ele simplesmente respondesse ele é Cristo. Porque o Cristo é o Salvador, por definição, por significado, é o Salvador. E ele diz que ele é muito mais do que um Salvador. E é interessante, acho que para a cultura dos gregos, porque os gregos tinham muitos deuses, e acredito que muitos outros povos também tinham muitos deuses. E pouquíssimos eram os deuses que tinham realmente poder para dar vida. E Jesus já está dizendo, eu dou vida. E não só dava vida, ele dava vida eterna. Ou seja, ele diz que dava mais do que a vida que os deuses mais fortes que tinham na mitologia dos gregos podiam dar vida, mas não podiam dar vida eterna. Mas ele dava vida e dava vida eterna. E depois ele disse, e nunca hão de perecer. Ele ainda dá, além de vida, uma vida eterna, ele dá imortalidade. E depois de dizer que ele dá vida eterna e imortalidade, ele mostra a onipotência que nem os titãs não tinham, porque até os titãs, que eram dos mais altos, mais poderosos da mitologia, foram mortos ou subjugados por outros deuses. Mas ele diz: ninguém arrebatará das minhas mãos. Ou seja, ele mostra uma força que é onipotente, ou seja, não há força maior do que a força que está nas mãos dele. Ele demonstra totalmente a posição divina, e não só divina, a maior que existe em todo o universo, a maior divindade que poderia existir, o Todo-Poderoso, né? Muito bem. Mudei. Só vou esperar aí, vou subir aqui o som. Isso. Ah, estava a ver enquanto o Lucas falava, como fala aqui, não é? E dou-lhes, aqui diz, vou dar um zoom, e dou-lhes a vida eterna. Zoe, já tínhamos falado a diferença entre Zoe e Bios. Repito, porque é bom reiterar para não esquecer pequenos detalhes importantes. Zoe é o próprio Senhor Jesus, é vida eterna, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala próprio que ele é Zoe, vida eterna. Já temos dito a diferença entre Bios e Zoe. Bios é a vida finita, a vida carnal, a, e uma vida que tem uma raiz na violência, porque a palavra violência e bios, e vida bios no grego, tem a mesma raiz. E faz sentido, porque já temos dito, os animais e os seres vivos precisam matar outros, consumir outros para continuar vivos. A diferença de Zoe, que Zoe é uma fonte de vida, que o Senhor Jesus disse. O Zoe dá vida, brota vida, gera vida, mana e abundante. Não precisa violência para manter-se vivo, não. Ao contrário, dá vida. É muito diferente. E eu dou-lhes a eles, as ovelhas, né? A vida eterna. E ninguém pode arrebatar da mim. Ah, e não vão perecer, não é? E não vão perecer, e ninguém pode arrebatar. Quando é arrebatar, só para reafirmar, utiliza aqui a palavra harpaze, que já tínhamos falado, mas essa quase nunca falamos dessa, mas harpaze é roubar, tirar com violência, roubar. Ninguém pode me roubar. Lembremos que no princípio do versículo,
Ninguém pode roubar da minha mão. Exatamente, é a onipotência que tem o Senhor Jesus e a autoridade toda, não é? E lembremos que ao princípio era a parábola do bom pastor e as ovelhas, e falava do ladrão e do salteador, né? E está a dizer, ninguém pode arrebatar, roubar, nem tirar com violência das mãos do bom pastor. Nem o salteador, nem o roubador, nem o ladrão, ninguém. Muito bem, agora 29. Meu pai, que mais deu, que as ovelhas, não? É maior do que todos. Lá está, novamente o que disse o Lucas. Ou seja, ninguém se compara ao meu pai. E alguém vai poder dizer, então o pai é maior que tu. Às vezes o Senhor Jesus fala destas maneiras, mas não, de certa maneira, mas no versículo 30 vamos responder esta pergunta. No versículo anterior, ele está falando que era da minha mão, e no versículo 30, ele já diz que é da mão do Pai. Olha. Como se fosse a mesma mão. Exatamente. E já no 30, a irmã Rebeca comentará, mas esperemos. É maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las novamente, harpazei, das mãos do meu pai, de meu pai. Só vou ver em que sentido fala maior do que todos. Acho que não há problema nessa tradução, mas fica curioso. Vamos ver rápido. Meu pai, aqui diz, o pater mu os dedoken. Dodoken, vou comentar uma coisa que encontrei. Maison panton estin, kai udes diunatai. Olha, aqui utiliza outro. Ux, desculpem. Meti muito zoom. Vou ter de carregar isto outra vez. Lá em cima na lupa, do lado direito, irmão. Pois. Esperem aí. Mais para a direita. Está gravado? Redefinir, aqui está. É que eu tenho os comandos aqui do Zoom e não me deixava. Tá bem. Aqui está o verbo dunantai, que vem do dinamis. Ou seja, ninguém tem o poder. Aqui está a dizer, aqui está a reafirmar o anterior, mas se utiliza o verbo poder. Ninguém tem o poder suficiente para arrebatar, roubar com violência das mãos do meu pai, né? Lá está esclarecendo, ninguém tem tanto poder para fazer isso. Exatamente, do meu pai. Agora, este verbo, que não tinha visto, dedoken. Bom, dedoken, que estranho, né? Mas eles falavam assim. Dedoken. Esse verbo é dar em passado. Deu, não é? Só que já tínhamos comentado, no grego clássico tem dois tipos de passado. O auristos, que é um verbo, é um tempo passado que ficou no passado, acabou no passado, e não tem repercussão no presente. Acabou e acabou, já está. E tem o paraqueimenos. Paraqueimenos é uma ação do passado que acabou também no passado, só que tem consequência no presente, como o destino, o propósito. E é bem interessante, este tipo de conjugação está a dizer que o meu pai mas deu, ou seja, me deu as ovelhas com um propósito. E esse facto dele me dar as ovelhas tem consequência no presente e no futuro. Ela está a falar do propósito divino e do tempo divino. É bem bonito quando encontramos estes verbos nos versículos, porque nos esclarece e reafirma quando fala do propósito divino. E é óbvio, sabemos que era um propósito divino desde o princípio, antes da fundação do mundo até. Muito bem. É isso. Versículo 30, para terminar o estudo. Eu e o Pai somos um. Ok. Aquí la Sagrada Teología, fundamentada en la palabra de Dios toda, 66 libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo claramente
el Padre y yo uno somos. También este es el Evangelio según Juan y escribe 3 cartas universales o generales, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, que ya estudiamos, y escribe Apocalipsis. En Juan 5:7, Juan, primera de Joao, 5:7. Pues a 3 que dá o testimonio no seu, o Pai, a palabra, o Espíritu Santo, es 3, son Aquí en la Biblia que yo tengo, en portugués, dice el Padre, la palabra y el Espíritu Santo, pero en la Biblia castellano, en español, Reina Valera 1909, 1960, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Aquí está hablando claramente nuestro Señor Jesucristo, que el Padre y Él uno son, y lo había dicho ya en capítulos anteriores de Joao. Dice, yo salí del Padre, el Padre me envió. También en Salmos dice, mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También en Hebreos dice, Padre, me preparaste cuerpo desde antes de la fundación del mundo. Toda la palabra de Dios, 66 libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es cristocéntrica en las Sagradas Escrituras. Él lo está diciendo siempre, el Padre, Creador, Jehová, eu soy, yo soy, Él y yo uno somos. O sea, una pequeña frase, un pequeño versículo, y han salido millones en 2000 años, más de 2000 años, en todos los cristianos evangélicos, la Iglesia Cristiana Universal de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia Cristiana Universal Bíblica. Han escrito tantos sermones, los evangelistas, los misioneros, los pastores, los predicadores. Es la unión perfecta entre el Señor Jesucristo, el Hijo y el Padre. Y Él lo está diciendo. En una definición de la teología que estudiamos aquí en México en el Seminario Teológico de nuestra Iglesia Cristiana Interdenominacional, dice que el Padre, el Pai, o Filo, o Espíritu Santo, 3 son iguales, consubstanciales, un espíritu, tiene más de 19 atributos, perfecciones divinas, y que la estudiamos en 3, 4 años, una por una. Todo está revelado en la palabra de Dios. Son coeternos, consubstanciales y coiguales. O sea, uno no es mayor que el otro. Es igual el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Aunque aquí está diciendo un versículo anterior, dice, el Padre mayor que todos es, y el Padre, el que tiene toda la autoridad en el gran trono blanco, en los cielos, en la Shekinah, en el reino de Dios. Él dice que le puso la creación a los enemigos del Señor Jesucristo, y le puso a la creación millones de plantas, animales, todas las razas humanas, en todos los tiempos, todos los siglos, todos los países, todas las naciones. Dice, lo puso debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque triunfó, porque Él resucitó victorioso, porque la muerte no pudo enseñorearse de Él. Y entonces, más adelante, en Juan 17, dice, Padre, he anunciado tu nombre en la tierra, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste, ya consumado es la obra de salvación, la redención de la humanidad. Dice, ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que tú y yo teníamos antes
que creáramos el mundo antes de la fundación del mundo. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No nada más te ruego por estos 12 o 500 hermanos o 120 en el Pentecostés, en Atos de Espíritu Santo. Te pido por los que han creer en mí, por la palabra de ellos y cómo llegó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su palabra santa a América, por los valientes misioneros. Y ahora también los hermanos y pastores misioneros de México van a Braga, Portugal. Y ahora, después de 2000 años, también los hermanos brasileños y pastores brasileños van a Portugal a predicar la palabra. ¿Cómo nos llegó la palabra de Dios? Esa revelación. Oh Padre, quiero que donde tú y yo estamos, allí en la gloria, la Shekinah, reino de Dios, paraíso, tu presencia, quiero que ellos, su iglesia evangélica cristiana universal, quiero que ellos, los apóstoles, los discípulos, mis hijos, tus hijos, quiero que mis ovejas estén con nosotros y que vean la gloria, que vean nuestra gloria. Bueno, hasta ahí, hijo. Nada más hasta ahí. Muito bem. Com isto terminamos. A irmã Rebeca mostrou com vários versículos e este é um deles, onde se confirma a trindade, não é? Ela falou de 1 de João, e tem outros versículos onde podemos reafirmar, e graças a Deus já estudamos essa carta no curso passado. Bom, estudamos as 3 de João. Muito bem, com isto ficamos, e para a semana vamos estudar algum destes versículos. Só vou dar um adianto para que fiquem curiosos do que vai vir, porque no 31 já começa mais forte isto, né? Os judeus pegaram então outra vez em pedras, ou seja, outra vez, porque não é a primeira vez que queriam matar Jesus, para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E não é a primeira vez que o Senhor Jesus falava isto, né? Por qual obra me apedrejais? Já temos visto que o Senhor Jesus era uma defesa muito boa, de fato, e ele fazia referência à lei. Muito bem, por aqui vamos ficar, depois vamos ver como que se desenvolve isto, e também já falta pouco para acabar este capítulo. Um abraço Así. e nos vemos Glória a na semana. Deus. Paz do Senhor. Aleluia. Paz. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Glória a Ah. Deus. Tchau, Ai, tchau, um abraço, glória a tchau. Deus. Aleluia. Glória.